Chat aberto no YouTube, boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais um episódio do PMR, aqui do Projeto Mesa Redonda, com o Caio, nosso fisioterapeuta, e com o Roy, a nossa hipnoterapeuta. A Sam não está presente, ela teve uns probleminhas, então ela não conseguiu comparecer, mas ela volta na semana que vem. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre articulação temporomandibular, ou ATM, né? É o nome mais conhecido aí. Muita gente não conhece essa sigla, né, da ATM, então a gente vai tentar explicar um pouquinho mais para vocês. ATM é uma parada muito comum, tá? Muito comum mesmo. Tipo, tem muitas pessoas têm ATM, digamos que instável, tem alguma alteração na ATM, mas às vezes nem sabe da importância que isso tem, né? Às vezes isso pode gerar uma dor de cabeça, um zumbido, uma tensão muscular, pode gerar lá uma dor no joelho, uma dor lombar, que o Caio vai comentar. Então, a gente, como fisioterapeutas, né? Aí o Caio vai poder explicar melhor a importância da TM e que muita gente deixa de lado, tá joia? O Roy vai falar sobre a parte emocional e mental. Sobre isso, eu vou complementar a visão dos dois, né? Com a visão energética. Vocês vão ver que fazem muito sentido também, tá? E começa lá quando é criança, tá? Só para vocês terem uma noção aí. E eu sou um caso vivo disso, né? Desde moleque, a minha TM nunca foi boa, na verdade. Mas eu vou contar quando chegar na minha hora, tá? Então, o que vai acontecer? Tudo que a gente vai falar nesse PMR, nesse episódio, serve para quem tem dor na TM, quem tem desconforto, quem tem a disfunção da temporomandibular. Se você conhece alguém que tenha, então já compartilhe esse vídeo. Eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês conseguirem compartilhar. Mande suas dúvidas. Acredito que você que vai estar assistindo aqui a gente, muito provável que você tenha alguma disfunção temporomandibular e a gente vai fazer um testezinho energético também, para vocês entenderem que vocês têm algum desequilíbrio aí. Então, tudo que a gente vai comentar não deve ser levado como a verdade absoluta, e sim as nossas percepções profissionais de prática clínica aí, de mais de 10 anos atendendo, e o Caio, ele atende com a ATM, tá? Então, quem precisar aí de avaliação na ATM, ele está fazendo isso, né? Ele faz isso, tá? A questão mental e emocional, o Roy já faz isso com maestria. E aí, se associar com a MTC, estamos aí, tá? E a Nutri seria bastante importante também, né? Vamos ver se ela consegue falar na próxima episódio, para ela complementar como ela poderia ajudar, tá? E eu não vou poder, digamos que, botar minha opinião, porque eu não manjo da área nutricional, tá joia? Então, hoje vamos dar início, nós somos os três aqui, e então vamos dar início ao episódio a partir de agora. Então, boa noite aí, pessoal. Vamos começar então a falar um pouco sobre a articulação temporomandibular, né, a ATM. Vou dar uma introdução básica, né, um pouco da anatomia dela, onde ela se localiza. Então, como o nome já diz, temporomandibular. Temporo tem a ver com osso temporal, né? Qual que é o osso temporal? Esse osso aqui do lado da gente, tá? Esse osso do ladinho aqui, que é o osso temporal, que faz parte do crânio, tá? E mandibular, mandíbula, tá? Que é a mandíbula. Então, eles se articulam, a articulação vai ser exatamente aqui, tá? Que é a articulação entre a têmpora, o osso temporal, da articulação e com a mandíbula, formando a articulação temporomandibular, tá? A disfunção temporomandibular é a disfunção dessa articulação e também pode ser denominado por uma sigla, que é a DTM, tá? Também conhecido como DTM. Como as pessoas elas têm essa disfunção, como pode surgir essa disfunção? Questões anatômicas, ela tem um problema já no disco aqui, que a gente chama de côndilos, né? Os côndilos aqui mandibulares. Então, essa pessoa, esse paciente, esse cliente, já pode nascer com esse problema e futuramente pode desenvolver uma disfunção. Não é que vai desenvolver, mas se tiver algum problema anatômico, pode ser que desenvolva. Como previne isso? Tá? Primeiro de tudo, ele já tem que, o dentista principalmente, né, que é, na minha opinião, seria o profissional de primeiro contato, principalmente um bucomaxilo, para ver isso. Então, ele teria que avaliar para ver se até é um indicativo uma placa para melhorar essa disfunção, esse crescimento, e principalmente isso, como o André comentou, na infância, que ele usando a placa,
Então, pelo crescimento, vai acabar crescendo de uma forma mais harmônica, mais organizada, né? Então, acho que seria interessante, se detectado logo do começo, que às vezes é difícil acontecer isso, né? Quem é que vai visualizar? Quem é que vai tirar um raio-x da ATM? Entendeu? É difícil visualizar isso. Só se começar a desenvolver alguma dor. Quando a criança tem 9 anos de idade, 10 anos de idade, pode acontecer? Pode. Mas, às vezes, essa dor não desenvolve. Essa dor vai desenvolver já na fase adolescente, na fase da adolescência, na fase adulta, e daí complica mais um pouco, tá? Então, como que desenvolve, como eu falei, questões anatômicas, tá? Podendo ser corrigido logo no começo com aparelho, com fisioterapia também, que eu vou explicar mais para frente, tá? E outra causa de dor na ATM, questões psicológicas, que o Roy vai falar melhor, que o André vai falar melhor também, causas emocionais, né? Pode desenvolver, e acabar tensionando toda a musculatura. E, por incrível que pareça também, desequilíbrios em outras musculaturas, tá? Do corpo, principalmente cervical e ombro. Tá? Por quê? Porque eles estão todos interligados. Se for ver os músculos da cervical, a maioria começa no crânio, tá? E termina lá na cervical. Ele começa lá no crânio e termina na cervical. Se começa no crânio, vamos supor que o músculo aqui, o trapézio começar aqui, ele começa aqui, tá? Se tiver alguma tensão no trapézio, automaticamente vai tensionar todos os músculos do crânio também, podendo tensionar também a ATM cervical, a ATM, os músculos da ATM, né? E tensionando esses músculos da ATM, automaticamente, se está bem tensionado ali, se essa disfunção permanecer por muito tempo, tá? Então, ao usar essa articulação, como que usa essa articulação? Ao falar, ao comer, ao mastigar, às vezes até para respirar, tem gente que respira pela boca. Então, vamos dizer assim, essas atividades, né, funcionais vão acabar sendo disfuncionais por um momento, porque vai tensionar a musculatura e a articulação não vai fazer o papel correto dela, né? Não fazendo esse papel correto pode gerar dores, pode gerar disfunções que pode acometer essa disfunção temporomandibular, tá? Então, sempre, quando sempre eu pego um paciente, vocês que são profissionais da saúde também, que estão vendo a live, sempre quando tem um paciente com dor na ATM ou com dor na cervical, vice-versa, tem que perguntar se ele vem com o seu consultório com uma dor na cervical. Você tem que perguntar, você já teve dor aqui na ATM? Você tem dor na ATM? Você tem dor para mastigar? Por que isso? Porque a dor dele daqui pode estar vindo daqui. Então, você trata a cervical, ele pode ficar bem, mas não vai ficar 100%. E se ficar 100%, daqui um mês, daqui 2 meses, tempo indefinido, com certeza ele vai referir de novo essa dor na cervical. Por quê? Porque a gente não tratou a causa do problema, né? Então, sempre quando a gente está vendo cervical, ombro, escápula e ATM, tem que avaliar tudo. Tem que avaliar todos esses complexos. Complexo do ombro, complexo da ATM e complexo da cervical. E um pode desencadear o outro, né? Então, voltando lá no começo, então, ATM, causas anatômicas, as causas biomecânicas também pode acometer, causas emocionais, que não sou eu que vou falar detalhadamente, vai ser o André e o Roy, tá? E também causas até, vamos dizer assim, vamos dizer assim, traumas, né? Traumas diretos. Muito boxeador tem, que provavelmente deve ser a causa do André. Não sei se teve alguma causa de infância, mas provavelmente deve ser a causa dele. Muito Total. boxeador tem, atletas de boxe. Acidente de carro, que pode ser que acaba cometendo alguma coisa. Então, acidentes, traumas direto, né? Uma maneira geral aí. E muitos estudos também falando que às vezes quando as pessoas estão trabalhando e começam a descansar, o queixo também pode desenvolver. Então, isso é um trauma, não é? É considerado um trauma indireto, mas é um trauma, né? Tá? Então,
na minha opinião, essas 4 coisas: emocional, trauma, indireto ou direto, questões anatômicas e questões biomecânicas, tá? A parte da fisioterapia, se for ver, está mais na parte biomecânica, no trauma, né? Bem, mas daí trauma tem outros profissionais aí atuando, todos tem outros profissionais atuando junto, mas aonde que eu mais atuo, onde eu peguei mais clientes foi mais na parte anatômica e na parte mais da parte biomecânica, tá? A parte anatômica não tem muito o que fazer, lógico, é anatomia, só às vezes para corrigir uma cirurgia ali, corrigir realmente a articulação, tá? Para ele ficar anatomicamente, vamos dizer assim, certo, tá? Então, só com a cirurgia realmente para reverter isso, mas às vezes não é necessária a cirurgia, tá? Porque às vezes com a fisioterapia e com a placa, esse paciente pode ficar sem dor, tá? Mas vamos falar mais da causa biomecânica, que é onde eu mais atuo, tá? Então, sempre quando eu pego um paciente da TM, como eu falei, eu vou avaliar como um todo, principalmente a cervical. Geralmente, eles têm bastante tensão em trapézio, tensões nas musculaturas da mandíbula, tá? Então, vocês que têm a dor, vocês podem palpar aqui, ó, nessa região, provavelmente vocês vão sentir muita tensão. E provavelmente também vão sentir muita tensão também em região de pescoço, região de trapézio. Então, primeiro de tudo, liberações musculares, tanto da região da cervical como da ATM. Ver também a parte escapular, tá? Vai soltar um pouco de musculaturas escapulares, tá? Então, primeiro, mais a liberação muscular. Depois de liberação muscular, vamos diretamente falando da ATM, tá? A gente tem que saber como está movimentando a ATM, a articulação, como ela está abrindo. Isso é uma avaliação que a gente tem que fazer detalhadamente também. Vamos abrir a boca, como que está abrindo? Tem desvio? Não tem desvio? Tá? Tanto na abertura como na lateralização, para a direita, para a esquerda. Ver se está simétrico isso. Ver se esses movimentos o paciente não sente dor. Então, isso é o primeiro de tudo que a gente tem que avaliar, tá? Então, vamos supor que ao abrir a boca, acaba tendo um desvio para a direita. Opa, desvio para a direita, às vezes o desvio pode ser assim, ou pode ser que a gente fala que é em zigue-zague, que é aqui. Então, opa, tem uma disfunção aqui, tá? Então, a gente tem que mobilizar as articulações, soltar essa musculatura e dar estímulo para o músculo. A gente chama de um estímulo FNP, que é facilitação neuromuscular proprioceptiva, tá? Seria um estímulo mais neural. Então, ensinar para o paciente como deve contrair os músculos, em que hora deve contrair, ao abrir, ao fechar a boca. Então, com estímulos manuais mesmo. Tá? O fisioterapeuta vai lá e dá estímulo manual para realizar a forma certa. Tá? Então, liberação, essas terapias manuais, mobilização articular mesmo, com luva, pega a luva, solta os músculos por dentro, toda a musculatura por dentro, mobiliza a articulação, o fisioterapeuta coloca a mão na boca mesmo do cliente, fazer essas mobilizações todas de articulação e os estímulos neurais também são fundamentais, tá? E exercícios domiciliares, tá? O principal exercício para quem tem disfunção para TM é colocar o língua no céu da boca, abrir a boca e fechar, para ver se você consegue fazer isso com dificuldade ou não, tá? Se você abrir a boca e fechar a boca sem colocar a língua no céu da boca, pode ser que ocorra um desvio. Então, vocês que têm esse desvio, vocês que têm essa dor, testa, coloca o língua no céu da boca, abre e fecha, abre e fecha. Automaticamente, a gente tem mais controle da mandíbula. Porque colocando língua no céu da boca, você isola todos os músculos, você deixa de ativar os músculos da cervical, você deixa de ativar os outros músculos. Então, isso já é um exercício de controle motor para a TM, que a gente chama, né? Então, como eu falei, onde o fisioterapeuta vai atuar aí? Corrigindo a biomecânica, as ativações musculares da própria mandíbula, da própria ATM, tá? Lógico, soltando todos os músculos, tudo, porque se você não corrige, se você não soltar a primeira musculatura
já for corrigir os movimentos, já for ativar os músculos, não vai ter muito efeito. A gente precisa soltar primeiro os músculos ativarem de uma forma melhor. Mas, como eu falei, não é só aqui, tá? Então, o outro músculo que a gente precisa ver é a escápula. Por que a escápula é importante? A maioria dos pacientes de ATM tem a escápula disfuncional, que a gente chama. Ela tem uma discinesia de escápula, tá? Falando mais detalhadamente. A discinesia da escápula, quando a escápula não mexe de uma forma correta, quando ela fica parecendo uma asa assim nas suas costas, quando ela fica aparecendo. Então, por quê? Porque não tem uma boa ativação escapular. Não tendo uma boa ativação escapular, automaticamente, sua cervical acaba indo para frente. A cervical indo para frente, os músculos tensionam. Os músculos tensionando, tensiona a ATM. Então, como eu falei, se a gente tratar só aqui, não vai resolver. Tem que tratar o complexo todo, tá? Pensando sempre em ativar bem essas escápulas, então trabalhar também o controle motor da escápula, não só da ATM, tá? E trabalhar também a estabilidade cervical. E acho que vai ser o próximo episódio, cervical. Então, eu vou falar disso também. E vou acabar falando de ATM também, porque tem nexo. Uma coisa acaba ligando a outra. Então, quando a gente trata a ATM, quando eu vou tratar uma ATM de um paciente, eu trabalho tudo. Eu vou primeiro na queixa principal dele. Lógico, primeiro de tudo, eu vou aqui para soltar toda a musculatura para ele já sentir um alívio. Para falar, porra, realmente resolve. Daí depois, tá? Daí depois que a gente começa a pensar no complexo como um todo, tá? Para ele realmente, para a gente tratar a biomecânica mesmo, a mecânica do corpo dele, pensando sempre nos ombros, na cervical e na ATM, tá? Para ele ficar o mais funcional possível, para não tensionar os músculos, para não continuar essas tensões musculares, tá? Então, a fisioterapia, resumindo, é isso, é devolver a função dessa articulação para o paciente, mas nunca pensando uniarticularmente, nunca pensando em uma única articulação. A gente tem que pensar num todo, tá? Para tratar esse cliente. Então, resumindo a isso, a gente tem que, primeiramente, soltar todas essas tensões musculares, dar suporte para essa articulação, dar movimento para essa articulação e começar a acionar essas musculaturas. Não só daqui, mas de outras articulações também. A questão da lombar, que o André comentou, às vezes a pessoa que tem a dor na TM pode ter dor na lombar, porque, como eu falei anteriormente também, um músculo liga no outro. Então, o músculo cervical que liga aqui, o músculo aqui da ATM acaba interligando aqui, que vai ligar no de baixo, que vai ligar no de baixo, que vai ligar no de baixo. Então, às vezes, a dor na lombar, por vias faciais e até por vias neurais, pode também desencadear uma dor. Então, a dor na lombar, ela pode estar totalmente associada com a dor na cervical, com a dor da ATM. Então, por isso que é preciso avaliar sempre o cliente como um todo, né? Principalmente por disfunções que a gente chama de cadeia posterior. A ATM está aqui, mas se for ver, todos os músculos dela, que começam na cervical, elas são interligadas pela cadeia posterior. Então, também, imagine uma tensão aqui. Automaticamente, se ele tem a tensão aqui, vai tensionar aqui. Se faz esse movimento, o ombro vai para frente e acaba pegando a lombar. Então, isso é por vias miofaciais, mas também pode ter ligações por vias neurais também, tá? Então, por isso que é interessante a gente avaliar isso. Um outro detalhe também, eu já avaliei em paciente isso, que teve uma disfunção em ATM, ele foi fazer um agachamento, foi avaliar o agachamento dele, um agache normal, sem peso, sem nada, e ele tinha uma disfunção, agora eu não lembro para que lado, mas ele tinha uma disfunção na ATM unilateral, tá? Para a direita ou para a esquerda. Então, na hora que ele agachava, o que acontecia? O corpo dele jogava para o lado que ele tinha a função da ATM. Então, vamos supor que ele tinha a disfunção da ATM para a direita.
Então, ele agachava e fazia esse movimento aqui, ó, jogava o corpo todo para a esquerda. Eu falei assim, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos dar suporte para essa articulação, vamos pôr um papelzinho aqui na ATM, no dente, nos últimos dentes, do lado direito, para ele morder e agachar. O cara mordeu, o cara agachou, o cara abaixou certo. O cara conseguiu agachar retinho, entendeu? Então, por quê? Porque ele ativou os músculos, daí a gente conseguiu alinhar por via neural, como eu falei, tá? Por via neural, conseguiu alinhar isso, conseguiu ativar os músculos da ATM, que estavam desligados ali, e ele conseguiu agachar corretamente, né? Então, um pequeno problema lá, aqui em cima, pode acarretar lá embaixo, tá? Então, por isso é bom perguntar, investigar, fazer uma avaliação bem precisa mesmo, para realmente saber qual que é o problema do paciente, qual a causa da dor dele. Show de O bola. famoso zigue-zague, né? Que uma galera tem. Eu vou comentar disso aí, mas que o Caio comentou de esporte, né? De arte marcial, é que eu treinei e eu tomei alguns soquinhos na boca. Deslocaram minha mandíbula. Então, eu vou comentar isso aí, essa gostosura que é ter a mandíbula deslocada e você tem que encaixar e bum, encaixar de volta. Que dor. Não, mas é legal. Só para ter um detalhe, mano, Cainho, eu fiz o estágio na NBA, né, lá em 2013, e lá eles usam uma placa, né, a maioria acha que é um protetor bucal, tem a função de protetor bucal, mas acho que eu já falei em outras lives, acho que lives isoladas contigo, que isso aí ajusta a postura. E quando você ajusta a postura, todos os seus movimentos ficam paralelos, né? Teoricamente ficam quase perfeitos. E aí, depois que eles começaram a usar essas plaquinhas, que todo jogador tem da NBA, você vê os caras mordendo a placa, LeBron, Curry, todo mundo. E depois que eles começaram a implementar, acho que 2010 em diante, a taxa de arremesso de 3 pontos foi devastador. Então, hoje todo mundo, o Curry está batendo recordes e recordes. A cada temporada, acho que tem ele, deve ter mais, eu não estou acompanhando, mas ele está batendo, toda a temporada ele bate a taxa de recorde. Os pivôs hoje, os pivôs que tem mais de 2,30, estão começando a arremessar de 3, que antes, lá na década de 90, pro Shaquille O'Neal, pivô não arremessava lance livre, cara. Tipo, no lance livre já dava aro, nem dava aro, tipo, dava airball, tá? Então, é só para vocês entenderem que a ATM é tão importante que esportes de pontas americanos já estão usando isso para alinhar postura, tá? E a gente aqui, né, estamos trazendo isso para vocês entenderem que a parada da ATM é só, né, que o Caio falou, é um bloquinho, mas se você avaliar só isso aqui, você já deu ruim. Então, se você tem dor, se você tem mordida cruzada, né, o bruxismo, o trismo, que são bem, né, da ATM, é muito provável que as suas outras articulações estejam instáveis, tá? Então, precisa de uma avaliação mais global, que é o que o Caio falou, bonito, né? Não é como é que é? Uniarticular? Articular. Poliarticular, é isso aí. Poliarticular. É sinérgico, como diria a Sâmia. Mas é bom. Mas é só um ponto aí, tipo, olhem o geral, tá? Então, você que tem dor na ATM, não fique só vidrado no dentista. O dentista é importante, mas também olhe o fisioterapeuta. Aí o Caio tá aí para poder te ajudar. E o Roy também, que ele vai dar uns pitacos aí. O que você falou da NBA é como se fosse o lance do papelzinho. Colocou o papelzinho e daí o cara conseguiu agachar de uma forma melhor, né? Isso. Ele estava com dificuldade. Então, por que o arremesso de 3 pontos foi melhor? Porque com a placa, tá? O que acontece? Ele consegue ativar e consegue, vamos dizer assim, ter mais ligação das musculaturas. Ele começa a ter mais ativação neural com a placa, entendeu? Com essa placa aí que você falou da NBA. Então, consequentemente, ele acaba tendo mais potência muscular para arremessar. O arremesso de 3, se você for ver, eles arremessam com com facilidade, tá? Por quê? Porque a força não está no braço, tá onde? Na perna, no jogo, entendeu? No movimento, como se fosse o cara estivesse dando um salto mesmo, né? Então a potência está muito mais no quadril, não está aqui no braço, está muito mais no quadril, no abdômen. Então ele tendo aquela placa ali, consequentemente ele consegue ativar e ligar e deixar os músculos mais, vamos dizer assim, com uma sinergia melhor, entendeu? Sinergia, essa é a palavra. Show.
Você falando isso, desse negócio da placa, me ocorreu aqui se não é possível, de repente, trabalhar com a hipnose nesse tipo de estimulação neural. É uma coisa aí que acho que Fazendo os testes. dá para fazer teste, né? Até Deixamos aí. fazer algum tipo de gatilho que simula, ou alguma coisa do tipo a placa, para fazer esse tipo de estimulação neural aí para essa musculatura específica. Acho que Pode dá até ficar para aí brincar, né? de estudos. Pegar o Kim de cobaia e de repente ver se muda a performance. Muito bom. Alguém tem perguntas aí? Deixa eu ver aqui. Perguntas. Aqui, ó. A Fono trabalha diretamente com as disfunções da TM também. Sim, ela teoricamente deveria trabalhar, tá? E se trabalha, perfeito. Acho que também tem, eu não sei se aqui no Brasil tem, mas o pessoal de ITO também tem, faz uns exercícios para TM, tá? Terapia ocupacional. O Matheus foi da minha turma, ele é fonoaudiólogo e hipnoterapeuta também, ele foi da minha turma e da Cortex, da primeira turma. Matheus Perfeito. também, se alguém tiver dúvidas sobre fono, pode falar com ele que manja muito. Cantor ainda aí. por cima. Valeu, Matheus, pela pergunta. Quer dizer, pela Show. pergunta não, né? Pela afirmação. Pelo Comentário. levantamento. De a gente voltar no ponto da multidisciplinaridade, né? Quando a gente abrange tudo isso, acaba facilitando ainda mais o processo. Exatamente. Bom, pegando esse gancho do Caio, falando sobre toda essa parte de análise da parte da fisiologia envolvida, que a gente viu aí que não envolve só a ATM, né, e toda a cervical e todo o restante que está conectado, e às vezes, a simples fato de você usar uma placa já faz toda uma diferença de movimentação, de ativação neural e tudo mais. Pegando esse gancho da parte fisiológica, eu falo que além de fazer todos esses exames completos fisiológicos, não só de um ponto específico, mas poder avaliar todas as áreas, inclusive também fazer essa avaliação com o fono, que pode auxiliar bastante, igual o Matheus falou, a partir daí, identificando primeiro, na minha opinião, né, toda essa parte fisiológica é que a gente vai trabalhar as questões emocionais. Eu sempre falo, ou sempre nas minhas avaliações, nas minhas anamneses, para qualquer que seja o caso, eu faço sempre essas perguntas relacionadas à questão fisiológica e dependendo dos casos que envolvam aí esse tipo de dor, inclusive de dores que possam estar ligadas com a questão da ATM, a primeira pergunta que eu faço antes de entrar no mérito da questão emocional é justamente se a pessoa fez os exames fisiológicos, né? Porque eu não sei, aí Caio talvez possa confirmar, se, por exemplo, tem quadros de enxaquecas, por exemplo, que podem vir de uma, sei lá, de uma questão da mandíbula aí, da ATM ter algum problema, alguma coisa do tipo. Porque eu já vi muitos casos de pessoas com enxaqueca e quando você vai ver, tem questões, as questões emocionais relacionadas e, consequentemente, elas têm muitas vezes essa questão do zumbido no ouvido e alguma particularidade aí na ATM, alguma coisa que tá que já é uma coisa genética, né, que é uma coisa que nasceu com isso ou que foi adquirida com o decorrer do tempo. Então, acho que o primeiro passo é fazer a avaliação fisiológica, ver todas essas partes, com todos esses profissionais, com fisioterapia, fono e etc, para daí a gente começar junto com isso trabalhar a questão emocional, porque muitas das coisas emocionais que podem causar algum problema, e não só ser a causa, mas ser também um potencializador, né? Porque falar que a causa de um problema de ATM ou qualquer outro tipo de tensão seja emocional é muito, não dá para afirmar 100% que a causa é emocional, né? Mas a gente sabe hoje, com os avanços dos estudos nessa área, que muitas vezes a questão é emocional sim, porque uma vez que você começa a ter atribulações emocionais que geram, por exemplo, estresse, ansiedade, coisa nada comum hoje em dia, inclusive, né? E até quadros de depressão, seu corpo acaba respondendo isso de alguma maneira, né? Em algum lugar, o resultado fisiologicamente vai começar a surgir. Então, sim, fazer os exames todos fisiológicos para daí a gente analisar também em conjunto a questão emocional. E como eu falei, estresse, ansiedade são fatores que podem desencadear esse tipo de tensão, por exemplo, na ATM, e a partir daí você gerar uma série de outros problemas. Como o Caio falou, está tudo conectado. E aí um problema emocional
que gera ali aquele mecanismo, muitas vezes, no caso de ansiedade, por exemplo, que é o que a gente chama de ativação do mecanismo de luta ou fuga. Uma pessoa que está em constante estresse e ansiosa o tempo todo, ela começa a fazer uma espécie de vazão, né, desse tipo de ansiedade de diversas formas. Então, tem ali a própria tensão muscular em si, que já é um processo natural, derivado do mecanismo de luta ou fuga da ansiedade, vindo da ansiedade muitas vezes. E esse mecanismo sendo ativado, a ATM ali começa a ter um problema que vai não só parar lá, como, né, desencadear em várias outras partes, possivelmente, tá? Então, trabalhar essa questão da ansiedade pode trazer aí um alívio ou uma não estimulação, vamos dizer assim, desse tipo de tensão na ATM, tá? Outra coisa, a gente vê também que pessoas com ansiedade ou alguma crise de pânico ou até depressão, elas têm uma tendência, ansiedade principalmente, estresse, ansiedade, a, sei lá, por exemplo, começar a morder, a roer a unha ou coisas do tipo. E esse tipo de mordida, que às vezes não é, por exemplo, uma mastigação que tem que ser feita, acredito eu, né, dos dois lados, etc e tal, para balancear essa questão, esse simples fato de você começar a morder unha ou morder ali o dedo, coisa do tipo, esse excesso de mordida também pode causar aqui uma mordida torta aí e criar esse tipo de tensão e disfunção também. O Caio pode falar melhor aí dessa parte, mas eu digo que às vezes, por uma questão emocional, você acaba desencadeando uma reação fisiológica, que não necessariamente é a dor diretamente, mas essa coisa de querer morder a unha, comer a unha, coisa do tipo, que já vai causando essa piora fisiológica, tá? Então, a gente acaba vendo que com a utilização da hipnose, trabalhando essa parte emocional e não só, há uma chance das pessoas terem aí muitos benefícios, né? Porque tem várias outras coisas atreladas ao estresse, à ansiedade, como o bruxismo, por exemplo, que também pode começar a causar mais problema ainda na ATM. Então, é tão importante trabalhar a questão fisiológica quanto, sim, a emocional nesses casos, tá? Porque, muito provavelmente, identificando esse tipo de gatilho emocional que desencadeia esse tipo de reação e gera essa consequência como resultado, né, algum problema na ATM, a hipnose pode auxiliar muito nesse processo. Não só a hipnose, como qualquer outra terapia aí focada nesse problema. Você acaba desarmando emocionalmente uma questão que desencadeia ali reações fisiológicas que às vezes você nem se dá conta que estão conectadas. E uma outra coisa também, falando ainda nessa questão não só da ATM, mas como outros pontos, é que ainda que a questão, muitas vezes, de um problema na ATM não ter relação direta com um fator emocional, ou estresse, ou ansiedade, é possível utilizar a hipnose também como auxílio no tratamento fisiológico, no alívio das dores, como eu estava falando agora, de repente essa questão de fazer um teste desse tipo de estimulação neural através da hipnose, para ver se tem alguma eficiência, né? Uma coisa que pode ser testada, mas no próprio tratamento fisiológico, quando você já está passando lá com o médico, com o fono, sei lá, com os outros profissionais da área aí que estão se atentando, que estão atendendo essa parte dessas questões fisiológicas, a própria hipnose pode ajudar muito nesse quesito da dor, trazer ali pelo menos uma tranquilidade para que a pessoa tenha um sono melhor e, consequentemente, um relaxamento, pelo menos durante a noite, aí, evitando um bruxismo ou coisa do tipo, né? Então, não tem só a questão do estresse, da ansiedade e depressão. Mas a gente pode trabalhar muito nessas questões também, além do estresse e tudo mais, nas questões emocionais por trás desses estresses, o que gera o gatilho para esse desencadear de dores ou de reações fisiológicas que podem causar um desgaste aí em longo prazo. Dá para trabalhar também nessa questão direta, fisiológica, da dor, da estimulação e tudo mais, para poder ajudar essas pessoas aí a trazer, talvez, aí essa melhora, esse alívio, né, fisiológico também. Então, pelo menos com o uso da hipnose, tem várias frentes aí que a gente consegue trabalhar, né, e auxiliar ainda mais, trazer mais potencialidade, não só para a parte emocional, como é um dos maiores focos, mas diretamente também na parte fisiológica. Então, eu acho que da parte emocional envolvida, já tem vários estudos aí falando, eu estava dando uma pesquisada hoje, não trouxe todos eles, mas que
nota-se que em muitos casos a questão emocional influencia bastante, assim. E em muitos desses casos, a origem desse tipo de dor vem realmente de questões emocionais a serem trabalhadas, com índices de alívio, de melhora altíssimos, simplesmente tratando a questão, muitas vezes, emocional. Então, nessas frentes aí, eu acredito que a hipnose seria uma ferramenta bem legal, bem interessante, e não só, né? Mas para fazer conjunto e frente, tanto na questão do estresse, ansiedade, nesse tipo de controle, quanto também nas questões de dor, de algum tipo de auxílio diretamente na fisiologia desse tipo de tratamento. Inclusive, as próprias pessoas trabalhando essas questões emocionais, posteriormente, com a prática da auto-hipnose, muitas vezes podem, sei lá, por exemplo, trazer ali mais alívio, né, entendendo, depois de todos os exames são feitos, elas mesmas, com os da auto-hipnose, elas podem trazer esse tipo de alívio quando necessário, ou caso ainda seja necessário, ainda que as outras frentes aí, vamos dizer assim, estejam atuantes, né, que ela esteja fazendo esse tratamento com todas as outras linhas de atendimento. Então, acho que no ponto do emocional e da hipnose é basicamente isso. Tensão, estresse, ansiedade, trabalhando questões emocionais, você geralmente gera um alívio fisiológico. Não, mas é isso mesmo, né? Você falou que, cara, pode ter a junção. É muito louco que a visão oriental, né, independente do tipo de medicina, ayurveda, japonesa, chinesa, ele sempre fala que a origem, a maioria, né, mais de 90% das doenças são de origem emocional, né, teoricamente, né? O emocional, ele meio que está presente em tudo. E com a ATM, né, que já é uma parada biomecânica, aí você vem com o emocional, que é o que eu vou comentar aqui, emocional não, que é o energético, com emocional e com energético, então aí você tem um combo, digamos que o lanche do McDonald's ali. O que acontece? Primeiramente, né, voltar aqui na minha parte, na visão energética, a ATM, ela também é um conjunto de coisas que podem estar acontecendo com o nosso paciente. E aí, na mesma visão, tipo, é necessário, você que sofre da dor da ATM, que passe por uma equipe multidisciplinar. Tá? Esse é o primeiro item. Tá? Então, vai no odonto, você vai ter que ir no odonto, ver essa questão de cárie, questão de tártaro, né? Ver a saúde do teu dente, né, local, e ver o que está acontecendo, gengiva, tá, etc. Depois você vai ver, né, se tem mordida cruzada, se tem bruxismo, se tem trismo. Aí, se tiver, você vai ter que ir no físio, porque no físio ele vai fazer a soltura da musculatura. Tá, vai ter o fono? Vai ter que ter o fono, porque dependendo se você tem alguma alteração na ATM, a sua mastigação vai ser um caos. E se você tem dor, para mastigar, você não vai conseguir comer. E se você não come, você vai ter déficit de vitaminas, de sais minerais e etc. Então, aí você vai precisar de um Nutri para repor o que você não está comendo direito. Tá? E se você tem dor, alguma coisa está tendo ali dentro no teu corpo também, né? E etc. Então, um item vai levando ao outro. Tem outras profissões? Tem, vai ter outras profissões, mas essas são as principais, que logo de cara, quem tem a dor na boca já tem que pensar ali na hora, tá? E é muito comum, só para vocês entenderem um exemplo, que a dor de dente nem sempre é cárie. Vocês já perceberam nisso? Puta, eu tô com uma puta dor de dente. Aí vai no dentista, o dentista fala, tá limpo aqui, tá bonitão. Aí que começa a investigar e você começa a decifrar. Então, eu comecei, né, falando na live, é uma articulação que ninguém dá o devido valor para ela, mas que ela pode causar muitos problemas lá na frente, que é o que o Roy fala, uma hora a conta chega. Então, você saber já investigar, avaliar, detalhar o que está pegando, facilita no processo de reversão, tá? Energeticamente, como acontece? Aqui no meu bonequinho, vocês vão ver que tem vários pontos de acupuntura. Vou deixar ele deitado aqui. Tá vendo aqui no meu bonequinho? Vocês estão vendo, tem várias letrinhas aqui. Eu uso um azedor. Mas vocês estão vendo aqui que tem vários pontinhos. Cada pontinho desse é um ponto de acupuntura. Cada ponto tem alguma função. Então, se você tem dor na TM, todo acupunturista, presta atenção, todo acupunturista deveria saber todos esses pontos aqui. Que você vai ver que tem vários, tá? Esses aqui são só os que estão visíveis na hora da marcação do boneco. Então, você vai ter ponto na frente da orelha, né, na ponta da orelha, e aí na região do masseter, que é a região da mastigação, que o Caio apontou, que é esse quadrante aqui, tá? Então, todo acupunturista, quando for pegar a tua ATM, ele vai ter que posicionar isso, ele vai ter que apalpar esses pontos e ver qual é, né, o ponto que alivia a sua dor. Vai ter um ponto que vai piorar a sua dor e vai ter um ponto que vai melhorar a sua dor. Tá? Então, se você tem dor na TM, você vai apertar, vai ter um ponto que vai melhorar
e vai ter um ponto que vai piorar a sua dor. O ponto que melhora, você vai pressionar. Tá? Vai ter ponto que vai salivar? Sim, vai ter um ponto que vai salivar. Muito porque você está pressionando a glândula, né, e etc. Mas vai ter um ponto aqui na TM que se você ficar apertando, você também vai pressionar e vai começar a salivar. E vai doer. Tá? E é uma musculatura aí, então você vai sentir uma dor. Então o fisioterapeuta, tipo o Caio, ele vai lá e ele vai soltar essa musculatura. O acupunturista, ele vai soltar com agulha. Kim, mas eu tenho medo de agulha, o que eu faço? Não precisa. Tem agulhas pequenininhas que não dá hematomas, né? Não fica com um vasinho. Então a gente vai estimular essas regiões aqui, para estimular esses pontos. Sendo que cada ponto aqui que passa nessa região é um meridiano. Então, agora eu estou do outro lado, tá? Então, aqui são todos os pontos, e aqui são os meridianos que passam de forma principal na região da... Só posicionar. Na região da cabeça aqui. Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo esses pontos aqui? Aqui é a orelha. Esses são os pontos principais que vão passar aqui. Tem intestino delgado, tem sandial e etc. Então, esses são os pontos que a gente vai trabalhar a TM, que são esses pontos aqui na frente mesmo, tá? São os pontos locais que a gente chama. Por que local? Porque tá em cima da TM. Então, esses pontos vermelhinhos, quem quiser dar um print aí, só deixa o zoom ficar menos pior, são esses os pontos que vocês podem apertar quando vocês tiverem dor na TM, que a gente chama de acupressão, que é o DOIN. Tá? Então, toda vez que você tiver dor na TM, você já pode pressionar aí. E aí tem os meridianos que passam aqui, que agora a gente vai aprofundar um pouquinho a visão energética. Desses pontos que passam aqui, tem muita ligação com algumas emoções. E quais são essas emoções? A primeira delas é o estresse, tá? Que o Caio falou, porra, o cara trabalha lá no computador, né? Ou dirige, ou é dona de casa, fica, né, pendurando roupa, despendura roupa e fica movimentando isso aqui, é biomecânico. Mas também tem um fator emocional que o Roy falou, né? De estresse, ansiedade. E esses meridianos que passam aqui, pega muito de estresse, tá? E o que acontece quando a pessoa é estressada ou que ela guarda ressentimento, né? Guarda rancor, guarda um sentimento de raiva, irritação, ela começa a morder. Acho que vocês já perceberam isso, né? Mordida. Tipo, quem tá bravo começa a morder. Raiva, é que nem cachorro bravo. Então, isso aqui já começa a tensionar, tá? E essa tensão pode levar a uma disfunção na TM. Então, você que é estressado, você tem que parar de se estressar. Você que morde a boca, mordeu o dente, né? O primeiro item põe a língua entre os dentes. Porque se você sentir que está mordendo a língua, é porque você automaticamente já está pressionando e está tensionando essa musculatura. Então, é outra lição de casa que o Caio já deixou. Então, a primeira lição lá, que é a ponta da língua no céu da boca. A segunda, soltar os pontos aqui. E a terceira, botar a língua entre os dentes. Se você sentir que está pressionando a sua língua, quer dizer que você está pressionando a tua arcada dentária e você já está começando a ter bruxismo e trismo, que são outros problemas que a gente pode falar mais para frente, que não é dessa live aqui, tá? Então, a ideia é o quê? Elimine esse estresse, essa irritação que você tem na tua vida, tá? Então, além de estresse, preocupação e ansiedade, né? Todas essas emoções que o Roy falou, também está ligado, olha que brisa agora, hein? Com medo e insegurança. Quando você tem medo, quando você tem insegurança, você começa também a morder um pouquinho aqui em cima, tá? Aí tem a questão de energética dos 5 movimentos, o elemento água, que começa a bugar o sistema e não consegue controlar o elemento terra. Tá? Então, a questão de medo e insegurança também tem isso evidente aqui em quem tem problema na TM, tá bom? Outro item que é muito importante na visão energética, a questão de pessoas que falam para dentro. Presta atenção nisso aqui. Acho que até o Matheus, se estiver aí online, ele pode dar uma ajudada aí. Como quem canta manja mais disso do que eu. Mas na visão energética, quem tem a voz para dentro, eu não sei qual é o nome disso no diagnóstico ocidental, tá? Mas sabe aquelas pessoas que falam para dentro? Você fala, você tipo, quê? Tipo, falar, né, pedir para ela falar mais alto. Essas pessoas que têm a voz mais para dentro, que ela não exterioriza a voz, pode ter problema na TM também. Tá? Porque é fraqueza, digamos que é uma deficiência de Qi e de Shui, é uma deficiência de energia que está aqui dentro, tá bom? Então, isso é um ponto. E outra parada que também é importante é a questão dos dentes. Aí entra, né, na questão quem é odonto, não sei se tem odonto aí. Cada dente que nós temos tem uma representatividade com alguma visão energética no corpo, do nosso corpo. Então, por exemplo, os incisivos, do elemento água, canino, do elemento madeira, e aí vai abrindo, tá? Então, dependendo do dente que você tem a ATM machucada, e você sente o dente doer, pode ter alguma ligação com alguma carga energética também, e a gente usa como diagnóstico,
tá? Então, se você tem cárie sempre no pré-molar ou no molar, acho que é isso, né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, mas tem o pré-molar e o molar, mas se você tiver cárie lá, quer dizer que o dente, ele representa alguma visão energética e que a gente tem que tratar isso no nosso paciente, tá? Então, tem uma tabelinha, não vai no Google direto, que o Google tem uns mapas totalmente errados. Aí, se você tiver dúvida, me manda direct para a gente conversar sobre isso, tá bom? Então, no geral, seria o quê? O que a gente pode fazer? De tratamento. Então, você tem acupuntura, tá? Você tem aurículo. Na aurículo, se você qualquer mapa de aurículo que você pegar no Google, você vai ver que bem aqui no ápice não, né? No lóbulo da orelha, tem um ponto chamado dente, maxila e mandíbula, tá? Esses pontos podem ser estimulados pela auriculoterapia também, auriculoterapia, auriculopuntura, ou terapia auricular, para estimular e soltar a região da ATM, além da cervical, occipital e etc. Tá? Outra questão são as práticas físicas orientais, né? Quando eu falo práticas físicas orientais, é o geral. Então, é o Tai Chi, o Qigong, o Yoga, Liang Kon, né? Todas as práticas físicas que têm a postura e que também tem a questão de respiração, para ajudar nessa questão mental e emocional que o Roy falou. Tá? Então, a gente associa o que o Caio falou e associa com o que o Roy falou com a prática física oriental, que é o Tai Chi, o Qigong, o Yoga, tá? E existe, presta atenção nisso aqui, que eu acho que ninguém ensina isso aqui vocês, só quem aprende lá na Índia. Existe yoga para face. Tá? Então, existe os exercícios de yoga para face. É muito louco isso, mas existe. Tá? É uma subvertente ali dentro do yoga. Tá? É a mesma parada do Tantra. Existe o Tantra de Cantão, o Tantra do sul da China, o Tantra tailandês e o Tantra indiano. Tá? E eu não sei qual que eles ensinam aqui. Tá? Mas existe digamos que essas subdivisões. Então, se você faz yoga, teoricamente, o teu instrutor de yoga tem que saber de exercícios para cervical. Tá? É mais que obrigação dele saber, e também exercícios para ATM. Se ele não souber, aí vai ter que estudar um pouquinho aí, correr atrás aí para saber um pouquinho mais de conteúdo, tá? Mas esse é o padrão, tá? Então, geralmente a gente associa tudo, então, na visão ocidental, a gente associa com uma equipe multi, na visão oriental, a gente associa com todas essas técnicas que eu falei para vocês. Pode associar com a dieta? Sim, né? É que a Sami, ela explicaria melhor isso, mas na visão energética oriental, sim, os alimentos, questões de músculos, questões de você mastigar, deixaria a ATM mais bonitinha. E a outra parada quando você mastigar, na visão oriental, tenta mastigar dos dois lados. Então, mastiga o lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo, lado direito. O que acontece? Tem muita gente que só mastiga de um lado. E aí dá a pesadinha aí. E aí fica assim. Aí tem gente que trabalha, que o cara fala que põe a mão assim. Já bugou, tá? Então, são vários itens. É muito comum também quem está dirigindo botar a mão assim, tipo, no carro e botar assim. Tipo, isso aí já bugou todo o sistema. Então, quanto menos agressão você conseguir fazer energeticamente, né, com a tua postura, com o teu corpo, melhor. Então, acho que vou deixar, né, como um mantra. O teu corpo é como se fosse um carro. Você tem que deixar ele alinhado o mais possível que você conseguir. Tá? Se você deixar ele desalinhado, né, o balanceamento do teu corpo estiver zoado, em desequilíbrio, né, torto, aí você vai ter que passar com o Caio aí para ele te ajustar, tá? Então, o Caio seria um mecânico para ajustar o teu corpo, seria um mecânico para ajustar o carro, tá? Então, a visão oriental é muito isso. Então, sempre mantém equilíbrio, tá? Então, sempre manter o peso, tá? Sempre manter a musculatura, sempre manter a dieta, sempre manter a mente, sempre manter a energia equilibrada. Questão do yin yang, para justamente evitar que tenhamos algum problema mais específico aí para ATM, tá? E aí, lembrando, a ATM é só um item. E a ATM, ela pode levar a outros problemas, tá? Então, na visão energética, funciona dessa maneira também. Aí, se você juntar, que é o intuito aqui, né, do PMR, né, de juntar vários profissionais bons, é justamente mostrar isso, que a gente precisa correlacionar as técnicas, ver, né, o ponto positivo de cada um e juntar tudo para reverter os problemas, né, que o nosso paciente vem a ter, tá? Então, a ATM é muito isso. A ATM é um exemplo brutal disso e que dá continuidade para o próximo tema, né? Que o nosso próximo tema vai ser a cervicalgia, aí que vocês vão entender um pouquinho melhor a importância dessa live aqui, né? Dessa live de ATM, para entender a próxima live, que digamos que seria uma continuação, seria o segundo episódio aí do PMR para esse tema. Beleza?
Ficou dúvidas aí? Eu tentei ser o mais sucinto, o mais rápido possível. Yoga facial não conhecia. Cara, é bem raro mesmo. Tem uma galera que não conhece. Aí, sabe quem manja dessas paradas mesmo? Quem já foi para a Índia, só para dar um gancho, quem foi para a Índia, é que a maioria quem vai para a Índia vai no Taj Mahal e tira foto lá do Taj Mahal. Tipo, mano, isso aí não é Índia, tá? Só para vocês terem, não, isso aí não é Índia, isso aí é tipo turismo. Tipo ir para Tailândia e ir para Bangkok. Não, ou para as ilhas lá. Não, isso aí é só turismo. Quando você for para a Índia e você for, tem um ninho, né? Uma das escolas mais tradicionais da Índia para yoga, para Ayurveda é Rishikesh. Depois vocês procuram aí, dá um Google aí, tem uma escola famosa de Rishikesh, e eles ensinam esse yoga facial. Tá? Como que eu aprendi isso? Com um indiano, natural, nativo mesmo. O cara é indiano, come com a mão, tem, né, a mão esquerda, a mão direita, ele come com a mão, fala. É bem tradicional, eles têm sim. Tá? E tem também o Tantra indiano, que é outra parada muito louca. Os caras são... Mano, a medicina Ayurveda é bem foda, tá? É uma parada muito... É um outro mundo, tá? Tem os 3 tipos, etc. Mas existe sim. Se vocês derem... Eu não sei se no Google vai dar, mas se você perguntar para um indiano nativo, ele vai te explicar. Mas existe, e é bem bom mesmo, viu? Que aí entra aqui na mesma parada do core, acho que é core cervical, né? Fala, Caio. Core cervical, sim, estabilidade cervical, né? Que a maioria nem sabe também. Tipo, a maioria dos fisioterapeutas fica... Hã? É isso aí. Então é questão de conteúdo. É um conteúdo mais específico ainda. Mas é muito importante. Core cervical, para quem é atleta, é muito importante. Aí, só para dar o gancho e fechar, o Caio também atendeu um boxer, só que não pegou esse cara, né? Não pegou o problema para cervical, para TM, mas foi de coluna e ombro, etc. De postura, de biomecânica. Mas na época que eu treinava, a TM era muito importante também. Então a gente fazia exercício para a mandíbula. Isso foi em 2005, 2006, quando eu treinava que nem retardado. Então a gente forçava mesmo a mandíbula, forçar, joga para frente, para trás, para o lado, tá? Sempre forçando isso aqui, porque a gente usa o protetor, e o protetor a gente morde o protetor. E aí, quando você vê os caras tomando soco, tipo o filme do Rock, que ele toma um soco e o protetor cai fora, é porque ele não mordeu o protetor. E a ideia é morder o protetor para ele te ajudar. Só que essa mordida que dá o problema. Você fica mordendo tanto, aí você vai comer o protetor. Aí depois dá um probleminha lá na frente, que é o que aconteceu comigo. Você morde tanto que aí você fica acostumado a morder. Então toda hora eu tô mordendo assim, tô aqui direto. É justamente para o protetor ficar. E aí dá problemas futuros, né? Todo o excesso dá problema. Então aí tem que fazer fono, físio, odonto, para usar as placas para soltar aqui. Então é um problema. Então você que está assistindo, você que treina arte marcial, competição, saiba que isso pode ser um problema lá na frente. E você que gosta de esporte, a gente acabou de deixar um nicho para você ganhar dinheiro brutal. Quem pegou a sacada, pegou. Quem não pegou, paciência, assiste a live de novo para entender desde o começo. Beleza? Então é isso. Dúvidas aí? Perguntas? Então lembrando, próximo episódio. Então quem tiver dúvida vai mandando aí, só dar um último recado. O próximo episódio do PMR será no dia 11 de maio. Se mudar alguma coisa, eu notificarei vocês. Então 11 de maio, teoricamente, será o próximo episódio. A gente vai falar de cervicalgia, que é a continuação da TM. Tá? Pode mudar a data? Podemos, talvez sim, mas por enquanto está dia 11 de maio, a gente vai ver e a gente já notifica vocês, tá bom? Que mais? Agradecer a presença do Roy, do Caio. Quem tiver dúvidas específicas, manda para eles. Eu vou deixar a descrição com o link de contato dos dois aqui embaixo, tá? Vai estar da Sami também, então quem quiser falar com a Sami, entender mais como que a nutrição poderia ajudar na TM, ela pode mandar aqui, então eu vou deixar aqui na descrição aqui debaixo do vídeo, tá? Agradeço a presença de todos vocês, quem tiver dúvidas pode mandar para a gente, tá? E é isso, agora eu passo a bola para vocês. Valeu, pessoal, obrigado aí por mais um dia aí com a gente, foi muito gratificante aí, mais uma vez, obrigado ao André, obrigado ao Roy aí também, e valeu, até o próximo episódio aí. Obrigado. Valeu. Qualquer dúvida pode mandar mensagem aí para mim. Bom? Roy, finaliza aí. Só agradecer a galera que participou aí e quem tiver mais dúvidas pode mandar o direct lá. Sigam a gente nas redes e acompanhem aí o nosso trabalho. Qualquer coisa que eu puder ajudar, contem comigo. Valeu, galera. Valeu, Kim. Valeu, Caio. Tamo junto. Tamo junto. Até mais, gente. Beijos. Valeu. Tchau, tchau.